Chega um momento, Senhor, que tu quero falar ao seu povo, Pai, através do teu servo, Pai. E eu abandono agora, esta tarde, nas tuas mãos. Pai poderoso, o teu povo está aqui. O outro se encontra a caminho. O outro se encontra dentro dos transportes. Tu sabes, Senhor, tu conheces um momento chuvoso que choveu. Mas, Senhor, facilita os transportes, facilita as pessoas que estão em distração. E sabendo, as semanas de jejum e oração. Há muitos senhores hoje que têm medo de jejuar, medo, Senhor, de fazer o Senhor subir no monte, Pai. Poderoso Deus, facilita-as. Aqueles que, Senhor, estão a caminho, aqueles que estão em casa, Pai, toca-lhes. Aquele que tem medo de pisar no lodo, Pai Jesus, a água estagnou em todo lado, Pai, como choveu. Jesus Cristo seja presente em tudo. Tudo que o mundo das trevas quer utilizar como chuva, no nome de Jesus, quebramos agora, quebramos todo o poder. Jesus Cristo, que tu possa passar de frente de tudo, Pai. Que tu possa subir, Senhor, e nos jaces e a enfrentar, Senhor Jesus, e a furar os engarrafamentos. Senhor, aquele que se encontra no caminho, pega-lhes nas mãos para vir. Aquele que estavam confessando nesse momento, pega, toca-lhes, Pai, para vir. Estou a quebrar e a partir das paredes que o diabo plantou nas suas frentes, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai celestial, o diabo sabe que choveu. Ele quer utilizar a chuva como arma, no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quebramos, batimos agora esses muros, essas paredes que o diabo colocou nas frentes do povo. Pai, esteja presente, Pai. Assim pedimos a sua presença reinar neste momento, Pai. Abra as portas das igrejas à frente de todos os crentes, Pai. Derrama teu sangue ao caminho, Pai. E a caminhando as pessoas, que tu possa passar, Senhor, em frente de tudo e pegue as mãos. Assim entrego tudo e todos nas tuas mãos. Entrego também o teu servo, Senhor, o instrumento que eu vou a usar nesta tarde e nesta semana nas tuas mãos, falando o que, Senhor, da transformação, o que de vida, Pai, para teu povo, para nós nesta tarde. Assim, Senhor, que esse o teu sangue possa ser, Senhor, tapeta para nós no chão e teto em cima de nós. Que os anjos do céu, assumindo, Senhor Jesus, a segurança deste lugar, o Espírito Santo e ajudando e a ungir, Senhor, teu servo, para transmitir e a translaçar ao intérprete, Senhor, a língua outra. Assim seja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, assim digamos. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Batemos palmas. Sim, é tempo chuvoso. A chuva choveu, mas não vamos olhar aquilo, porque tempo é tempo. E sabendo, é jejum, é período de jejum e oração. Amém? Amém. Fica atento e então olhe em frente, a ouvir, não olha atrás. Não olha vazias, eles também vão ouvir. Amém? Amém. Sim, sem mais tarde, vamos chamar o nosso Papa Apóstolo Mussene, que é o pregador desta tarde. Aleluia. Amém. Na verdade, Deus seja louvado.
komona bino lisusu Vos ver outra vez eza esengo makasi. é muita alegria. Nzambe apambola mutu moko. Que Deus abençoe alguma pessoa. Nzambe apambola mutu moko. Que Deus abençoe alguma pessoa. Aleka kopambola mosai na ye, Abençoa seu servo, Pasteur Mangolo Malungu Pastor Malungu, na libota na ye. junto com a sua família. Amen, amen. Amém. Lelo tozotanga na 1 Corinthiens 12, Hoje vamos ler 27. primeiro livro de Coríntios 1 Corinthiens 12, 27. 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. 27. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Palavra do Senhor. Saint-Esprit, merci pour un moment. Na maboko no ndeto mitiki. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amém. Nzambe azwa lokumu. Que Tofandi. Deus seja louvado. Podemos sentar. Mbule beti Choveu. po baye Aqueles que apareceram, na otoza. estamos aqui. Namoni pasteur lekunanga na libanda kuna zokende kotala. Pastor saía aí Lokola fora mutu para ver. nyonso atanga yo susi. Mesmo eu estou Ndenge angustiado. nini? Como? Ndenge nini? Como? Nzambe ayebi. Deus sabe. Amen, amen. Amém. Vous savez, Sabes? année mona 87 na gene implantation église moko na intérieur. Wana biso ba 87 ba fui micro yo ministro. te, hein? Nós, adultos, Micro te. mais velhos não. Podium ya banzete. Altares de pau. Hein? Podium mati likolo ya banzete baka. Subíamos atrás, em cima dos paus. Wana terozo ganga. Aí você gritava. Je me souviens Estou a me lembrar. campagne ya ngendo osila na matanga. Aquela campanha terminava. Donc campagne batamboka balingi nzambe te bazokima. As pessoas daquela aldeia não gostavam de Deus e fugiam. Ozo obligé oganga omona mutu na sima ndako abimisi mutu. Você está a gritar, vê a pessoa tirar a cabeça atrás de casa. O bazalaki ala 4 personnes kaka. Só 4 pessoas estavam ao redor. Me nazoteya nazoganga tie kende na bandako. Mas pregava, gritava até chegar nas casas. Troisième jour mokolo mo akufi na mboka. Terceiro dia, um mais velho morreu naquela aldeia. Nde nakende oteya na mboka wana na matanga wana. E eu fui pregar naquela comba. Mais église wana na mboka wana, Na igreja daquela aldeia c'est la plus grande église. é uma grande igreja. Lelo bazonage na ba 800 personnes. Hoje tem mais de 800 membros. Bato ebele. Muita gente. Ipa bato ebele tokoteya. Ipa bato mibale tokosani A tokoteya. 2 pessoas também vamos pregar. Oza mutuya. Você é importante. Nalobi oza mutu. Eu digo você é importante. Alors, tozolobela les chrétiens responsables. Vamos tratar do cristão responsável. Nasi na olobela chrétien responsable. Vendredi tokoyi to jeudi tokoyi kosuka. Eu creio que terça, Le quinta vamos vendredi terminar. tokoyi clôturer na sujet mosusu oya Vamos ya au revoir. concluir no sujeito de adeus Natoli o na otikela bino e conselho que eu vou deixar para vocês. o botikela kobatela 7 conseil wana Vão saber conservar aquele conselho pe kozwa temps kosambela e ter tempo para orar a favor na mutu akozala wana. daquele que vai estar ali. Amen, amen. Amém. Nasi mokolo ya liboso Eu creio que no primeiro dia bobosanaka te un cœur pour Dieu. você não se esquece do coração para Deus. Lelo nazolobela tobandaki lobi Comecei ontem, chrétien responsable. cristão responsável. Pourquoi chrétien responsable? Por que cristão responsável? Eza na mutuya. É muito importante. Parce que tant que yo komi responsabilité kozala pasi o se prendre en charge. Enquanto você ainda não é responsável, vai ser difícil se tomar em carga Pe ozwa bato mosusu en charge. e tomar a carga de outras pessoas. Lere moko pasteur akozala te. Outra vez, pastor não pode estar, Me na ndako esika ozali. mas na casa onde estás, Soki ozala responsable te. se não fores responsável, Oyebi kose prendre en charge te. não sabes tomar teu Oyebi próprio cargo, koprendre bato en charge te. não sabes tomar cargo dos outros, E ozala pasi. vai ser difícil. Soki oyo abengi pasteur na telefone, oyo abengi sikoyo okabona ndenge nini? Aquele se liga, aquele ligou, está doente, como é que ele vai se L'église sentir? eyaka munene. A igreja expande Tango ba chrétien enquanto os cristãos baza ba forem responsáveis. responsable.
tolobandelaki tolobaki na verset na biso ya Galate 4. Começamos o livro de Gálatas Mwana 4. ntango aza moke, A criança, enquanto for bien que aza pequena, héritier, mesmo que for herdeiro, akeseni te na esclave. não é diferente com o E escravo. osenga kaka mokolo akokoma mokolo, Que eles estão a esperar quando ele crescer nde bapesi ye charge ya makambo. e vão lhe dar carga das coisas. Donc bato ebele lelo, Quer dizer, muita gente hoje, tant que oza nanu mwana, enquanto criança, nzambe moya apesa ba makambo wana ya minene eza te mpo azomona oza nanu. Deus não pode te dar coisas grandes porque ainda vê infantilidade em ti. Il y a certaines gens, personnes, Tinha uma pessoa, bazwi ba makambo mosusu oyo nzambe apesi bango te. pegaram coisas que Deus não lhes deu. Baluki, Procuraram, mpo bamoni vraiment temps ezokende. porque viram que o tempo está a avançar. Me makomi na nzambe ezoloba. Mas a Escritura de Deus diz, Benediction ya nzambe a bênção de Deus ilandana na pasi te. não vem com dificuldade. Amen, amen. Amém. Tomei kotala chrétien responsable ba définition nango. Vimos definições do cristão responsável. Amen, amen. Amém. Donc onaye pe kotala oyo moto aza irresponsable. Vamos ver quem é responsável. Aza nani? Quem é? Apesa ye mwa ndakisa ba bon responsable. Eu dei exemplos de sinônimos Alors de toye responsável kotala nani oyo aza chrétien responsable. e vimos quem é cristão responsável. Chrétien responsable, en d'autres termes, surtout que na 1 Corinthiens 2, Cristão responsável, no outro termo, 1 Coríntios 2, Paul azoloba na tina na bato misato, Paulo falava no que tange 3 pessoas. homme animal, Adão, homme charnel, cada na homme spirit. e homem espiritual. Donc homme spirituel, Quer dizer, homem espiritual. asambisaka nyonso moto akosika comprendre makambo na lolenge ya Ele compreende as coisas. ese ozolanda malamu. Estás a acompanhar bem? Alors moto oyo aza responsable te yo moni moto ayaka na église Agora, aquele que não é responsável aza na cadre ya homme charnel, chrétien charnel. é cristão. Moto wana eza pasi opesa ye nini É difícil dar responsabilidade nele. responsabilité. Soki tokomi ba responsable, Se nos tornamos moto na responsáveis, moto azoyeba responsabilité na ye, cada reconhecer a sua bakobanda responsabilidade, kotindaka yo te. não vão te mandar. Oza na bana na kati na ndako, Você tem filhos em casa, oremarke Você soko notou? tongo etani amanheceu, mwana oyo azwi kombo azosala nini, a criança pega a vassoura, começa. oyo aza responsable azokomba ndako, Aquele que é responsável mosusu vai azokomba varrer, lupango, outro vai varrer o mosusu quintal, azosukola basa. ele vai lavar a louça. Mais oyo aza responsable te, Mas aqueles que estão bakoki irresponsáveis kofanda vão sentar soit akozela otinda ye. ou vai esperar você lhe Mais mandar. motango akomi responsable, Mas quando se torna ye responsável, azomona ke eloko oyo eza mabe place oyo esengi nasali na bo vai ver isso está errado, tenho que reparar. nabongisa. Tenho que reparar. Amen, amen. Amém. Bon, baétape ya responsabilité. Etapas da responsabilidade. Pour koma na étape ya responsabilité, Para atingir essas mwana etapas, na nzambe ondimeli nanu Yesu. Filho de Deus crê primeiro em Cristo. Ntango ondimeli Yesu, Enquanto crês il nele, faut oyo eza nini consécration, deves ter concentração, omikaba. se entregar. Oyebi Sabes, diable aza kolinga kotalisa bato na se na moi na mokili ondire vie esuki kaka. o diabo está a querer provar às pessoas que a vida terminou aqui. Azolinga kotalisa bato vie esali Está a nini querer provar que a vida esuki kaka. terminou aqui. Yango wana moto aza kovivre Por isso você vê homem vivendo bomo ya se azoluka oyo ya se mpo ayebi kaka esuki awa. com desespero. Or eza lokuta, É mentira. vie esuki awa te. A vida não termina aqui. Toza kose prepare mpo na vie meilleure. Estamos a nos preparar para uma vida Toza melhor. baleki nzela, Somos peregrinos. tokotikaka mokili oyo Abandonaremos oyo este nyonso mundo. tozoluka tokotikaka yango. Tudo que estamos a procurar Alors, nous deixaremos. sommes appelés à préparer l'église pour le monde wana Estamos a ezali. preparar a igreja para aquele mundo. mokolo moko Pierre atuni Yesu, dia Pedro questionou a biso Jesus. totiki nyonso tolandi yo Nós abandonamos tudo e te seguimos. O que é que vamos ter? eza na moto Oyo moko to resposta. atiki ngai Ninguém me abandona. na siècle présent, Aqui nesse azwa século, bandako, ter casas, azwa oyo, ter azwa oyo, aquilo ou a outra, abakisi et les persécutions. e acrescenta uma perseguição. L'eau
oya mutu oya yepa ina Yesu. Aquele que vem a Atiki Jesus nyonso pona Yesu. deixa tudo para Biloko Jesus. nyonso eza na kati ya lowa na Dentro daquela todas as coisas, ele pe acrescentou persécution. Pe albakisi e acrescentou et dans le siècle à venir, dans l'avenir, dans le futur. em futuro Bomo inase a vida interna. yango na mutuno. Por isso, Yebaki naza mopaya. coloque na tua cabeça que Mboka és na ngai eza peregrino. yango te. Esse país não. Mboka na ngai eza likolo. Meu país está em Mokolo cima. moko na kotika mboko. E dia vou abandonar esse Naza país. moleki nzela na okende mboka Eu sou na ngai. peregrino e irei no Donc meu ndenge nazobika país. wa. Como estou aqui Nazobika mpona koprepare Estou me départ preparando na ngai na mboka oyo ya para ir ngai. no meu país. Donc mpona okende na mboka oyo ya nga Quer dizer, wana. para ir ali no Eza meu na país, baprincipe oyo esengeli nasala nini? tem princípios Nalanda. que tenho que cumprir. Namibongisa awa. Me preparar aqui. yango wana ebengami ete Por isso somos nazala chamados responsable. responsável. Namikaba. Me entregar. Valeur oyo nzambe apesa yo O valor que Deus te deu, ya moto ya mokili akopesa yango te. ninguém pode te dar no mundo. Valeur oyo nzambe apesa yo mpe apesaka yo O valor que Deus ndenge te dá, azwelaka yo que te dá, moto ya mokili jamais. ninguém no mundo vai te dar. Nzambe alingaka yo, Deus te ama, nzambe apesaka yo confiance, Deus dá confiança em ti. azalaka sire na yo. Ele tem segurança em ti. Nzambe wana mokolo moko takende otonga yo epa baange yake. Nenhum dia irá te falar mal aos anjos. na bisolo nzambe akende otonga epa baange. Deus Gabriel yaka vai te caluniar com o Gabriel? te. Não. Nzambe amonaka yo Deus tem mo te visto. santo. Santo. Nzambe amonaka moyengebene. Te vê Nzambe grande. alinga yo lolenge alinga Yesu. Te ama como amou Ndenge Jesus. alobaka ete Saiba. celui-ci est mon fils bien-aimé en Et qui j'ai mis meu- toute mon affection. O único filho que eu dou Atravers todo que é Jésus, meu. Por intermédio de Nous Jesus. sommes les fils de son affection. Somos filhos do amor do Pai. yango wana tia koka tala nasala parenthèse mama olali papa alali A mãe dorme, o pai dorme, bana balali os filhos também. nani akengelaka moninga na kosala pongi Quem vigia o outro no sono. nani akengelaka moninga Quem vigia o outro. don mutu mobali kuna abosani mwasi O marido se esquece da mwasi esposa. abosani mobali A esposa também do marido obosani na bana e dos filhos. me oyo aza na likolo Mas aquele que está ye acima, oyo animbaka te que não cabeceia, alalaka te que não dorme. bakonzi ya mboka oyo aza na bagarde corps Presidente deste país tem guarda-costas. Mas bagarde corps baokengela ye os guarda-costas que eles garde vigiam, corps lere moko mpe aozala na pongi ya nimbi o próprio Meu guarda-costas mokonzi pode wana, adormecer. Mas aquele jamais presidente akoya akengela garde corps jamais virá vigiar o Mas olha isso, guarda-costas. Nzambe. Mas o nosso Deus, ye akela nyonso Ele criou tudo. ye aza mokonzi Ele é o rei. sele mokonzi oyo akengelaka O único rei que vigia bato oyo ya ye os que são dele. libo ekoki koya A morte pode aparecer? komeka wa te Não tenta aqui. te Não. nyama mbe akokoya Animal selvagem pode vir? yango na mwana nzambe kolelaka Filho te de Deus não chore à toa. poso nzambe afungoli yo miso mwana makambo oyo asalaka Porque se Deus te abrir os olhos para ver o que ele tem feito, obanda kokumisaka ye kaka você passará só a louvar. zalaka moto akopesa ye kaka merci Vai ser a pessoa que vai lhe dar só obrigados. bandima somba yo Ele aceitou te comprar. mpasi nzambe ayi capable Deus era capaz. moto asumuki A pessoa pecou, arekipere boyo yaka okomi ozaka ya ngai recuperou, vem e eles elo moyo comeram. ekopekisa te Nenhuma coisa vai lhe me impedir. alingi ke moto oyo akoma ya ngai Mas ele quer ver o homem sendo dele. il faut nafuta quelque chose na rachete Tem que pagar alguma coisa para ele me arrebatar. eloko oyo nzambe afutaki mpo arachete yo Mas o que Deus pagou para arrebatar, asombo oyo okokoma ya ye para comprar e ser dele, eza mbongo te não é dinheiro. eza baor te ya mokili to badiama Não são ouro nem diamantes deste mundo, eza makila na ye moko mas é o seu próprio sangue. babi grand prix O seu grande preço. makila na ye Sangue. me soki nzambe Mas Deus andimaka arachete oyo ndenge wana azwi yo po afuta poderia te arrebatar para te na pagar. mokili awa moto ozwa mwana bato mwasi ofele Você tirou a mulher alheia sem pagar. omona ote confusion Não sabe ver que é confusão?
Nzambe valeur na ya kamati nini? Deus pegou seu valor e fez o Maquila. quê? Sangue. Oza mutuya. Vocês são importantes. Hein? Amém. Isso os outros malorba ete. Se você caminhar, fale sempre. Nós a imagem Nzambe. Eu sou a semelhança de Deus. Nós a ressemblance Nzambe. Eu tenho a semelhança de Deus. Nós a mutuya. Eu sou importante. Agora il faut me kaba. E preciso se entregar. Na Luc 6:40, batanga. Lucas 6:40. Luc 6:40, tanga. Na français, la Bible, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Lucas capítulo 6, versículo 40. Assim diz a palavra do Senhor. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Palavra do Senhor. Disciple, Discípulo asa au-dessus à maître. não está acima do mestre. C'est-à-dire, Yesu asa maître. Jesus é mestre. Biso towi ko leka Yesu. Nós não podemos lhe ultrapassar. Elinyo bani. Quer dizer o quê? Yesu aleka ina ba persécution. Jesus passou por Aleka ina ba perseguição. souffrance nyoso wana. Passou por aquele todo Ba finga sofrimento. ba tiolai. Ele foi caluniado. Yesu aleka ina consécration na renoncement ami boya. Passou em todas aquelas coisas. Soki yo C'est tout. olingi oluko mata échelon na niveau moko boy sans oleka banzela Yesu alekaki. Procurar estar num nível extra sem passar nesse caminho que Jesus Eli passou. kolobete yo oza au-dessus na. Quer dizer que você está acima dele. Esse mutu mazo sosolo. Alguém está a compreender? Mais lokola to bengami kozala au-dessus na ete. Mas como não somos chamados de estar acima dele, Sengeli to landa banzela ya le. precisamos passar pelos caminhos que ele passou. Kasi eloko moko. Uma coisa, Disciple oyo aza bien formé. discípulo que for bem formado Aoza lokola maître na ye. será como seu mestre. Chrétien aza responsable, aza bien formé. Cristão responsável e bem formado Aoza lokola Yesu. será como Jesus. Kanisa sikoyo yo Pense agora você okomi lokola Yesu. se tornou como Jesus Bati o professeur na école. e te coloca um professor na Professeur escola, na université. professor na universidade, Bati o médecin. te coloca um médico, Bati o ministre. te coloca um ministro, Bati o chef de l'État. te coloca um chefe do Oza estado. lokola sikoyo Yesu. Agora você é como Jesus. Sikoyo mboka wana ekotambola ndenge nini? Como vai caminhar naquele Entité au país? place bapesi yo ekotambwisama ndenge nini? Como vai dirigir aquilo que te deram? Est-ce que vous comprenez? Estás a compreender? Lelo yo makambo ezobeba pourquoi? Hoje as coisas estão aí à falência, por quê? Parce que ça ba disciple, Porque há ba chrétien discípulos baza fabriqué. cristãos que foram fabricados. Lokola za fabriqué, Como foi fabricado? corruption eza kati na ye. Há corrupção nele. So bo pesi Se responsabilité, lhe darem uma responsabilidade, omonaka corruption na musala wa. verão corrupção sobre corrupção naquela obra. Donc il faut consécration É preciso concentração omikaba. e se entregar. Yango omona na Matthieu 5:48 Por Bible. isso você vê Mateus 5,46. Soyez donc parfaits Sejam perfeitos comme votre Père céleste est pas. como vosso Pai Celeste é perfeito. Yesu mutazolo. Jesus quem falava. C'est-à-dire que akoki koloba na biso eloko moko te oyo eza impossible. Quer dizer, não pode nos falar algo que é impossível. C'est pourquoi Por isso. perfection. Perfeição. So que na Ephésiens 4, Se ires no Efésios 4, Bible zoloba nzamba établir a Bíblia falava que Deus ba apôtre, ba prophète, deu aos apóstolos, profetas, ba evangelistas, pasteur, ba docteur, pastores, doutores en vue de l'œuvre du ministère, e os ministérios babi pour le perfectionnement disseram des saints. para a perfeição dos santos. En quelque sorte, perfection sur le but roloba dit sanctification. Perfeição quer dizer, podemos falar santificação. Le but soyez saints, A Bíblia diz, sejam santos, comme moi aussi je suis santo. saint. Donc, mikaba, Quer dizer, se entregue, on se renoncer. se renuncie. Alguém está me acompanhando? Étape à maturité, consécration, toke ya mibale Etapa de maturité. concentração, segunda coisa, maturidade. Bapesaka responsabilité na mwana mukete. Não é dado a responsabilidade às crianças, Obele na mwana asali nini? só aos que Akoli. são crescidos.
okolanda na Esaïe 41, Vais 43 verset 1. acompanhar no Isaías 41, versículo Omona 1. Nzamba azoloba, Vais ver Deus falando. Jacob Jacó asalaki nini? fez o quê? Akreaki ye. Foi criado. Mais Israël Mas Israel aformaki. foi formado. Ozolanda malamu. Vocês acompanham bem? Ko créer Criar nako e ko former. formar. So que Esaïe 9, 5, Se eles, em Isaías 9, un enfant nous est né, filho, a mãe, un fils nous est, foi nascido. un enfant nous est né, Filho foi nascido un fils nous est e donné. o filho foi nos C'est-à-dire que dado. il faut atteindre une certaine maturité. Quer dizer, a pessoa tem que atingir uma certa maturidade. Amen, amen. Amém. Étape par responsabilité, à Misatu, il faut là, A terceira etapa da remplir le maturidade Saint-Esprit. deve estar cheio do Espírito Santo. Ose la conduire dans mon moment. Está conduzido pelo Espírito Santo. Romains 8, 14 dit tous ceux qui sont conduits Romains par 8. l'Esprit de Dieu sont fils de Todos que são conduzidos pelo Espírito Santo são sont filhos de fils de Deus. Dieu. C'est pourquoi au monde on a 1 Corinthiens 12, 27 à lever la Por mission. isso você vê no primeiro livro de Nous Coríntios sommes 12, tous membres du corps de Christ. somos todos membros do corpo de Cristo, Chacun pour ça, sa part. cada na sua parte. Quer dizer, nzoto. o corpo. Nzoto nenge za awa. Como o corpo está aqui, Oyo azana responsabilité na. e este tem a sua responsabilidade, Examu sapemuke, n'est-ce pas? é dedo pequeno, né? Não é? Ah? Azana responsabilité. Tem a sua responsabilidade. O pesa esse. O Esse pesa também, esse também. Você go imaginer balongoli oyo. Imagine, arrancam este. Yego fonctionner Vai malam. funcionar bem? Le boy yego fonctionner su malam. A mão vai funcionar bem? Na tu na bino. Estou a vos perguntar. Oyo so balongoli yango. Se arrancarem este, So balongoli oyo. se arrancarem este, Zwa na lokolono musape ya muke. pega no teu dedo, na tua perna, balongoli yango. o dedo pequeno da perna. Otambo su malam. Se arrancarem, vai andar bem? Déséquilibre koti. Haverá desequilíbrio. O ba kati o matoyo. Ou te tiram orelhas, O balongoli go. ou tiram o C'est-à-dire nariz. que lenge bazozwa image ya nzoto. Quer dizer, está a tirar a imagem do Bazozwa corpo, image ya église. imagem da igreja. Oza responsable Você é responsável na kati ya corps. dentro do corpo. Babi mutu na mutu aza na part na Disseram cada tem a sua parte. part na ye. A sua parte. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Esse mtu mwa zola na malam. Alguém está a acompanhar bem? Na acho obosa na te. Creio que não vai esquecer. So ina ke kutika lo obosa na ngambo. Se eu ir, você vai esquecer? Ote obosa na. Vai esquecer? Obosa na te. Não vai esquecer? Yebisa muninga no ba zala responsable. Fale ao teu próximo, seja responsável. Yebisa zala responsable. Fale para ele, seja responsável. Monsieur o comme responsable. Chrétien o comprendre ne na o Se ba. você compreender, Le do kota chrétien responsable ne ba responsabilité na. quando vamos entrar no cristão responsável e as suas responsabilidades, Isengele changer vie na. é preciso você mudar a tua vida. Façon no akomoja la maka. A tua forma de observar as coisas. Ozaka mfute ya kwa kuchauffer ba kiti. Não sejam pessoas que virão encher as cadeiras. Koli na baba, Nós crescemos nos bancos, bandi bosamela na baba. congregávamos nos bancos. Oya kuchauffer baba. Você vem aquecer os Abe bancos. kuchauffer baba. Aquecer os bancos. Biso ne do kola. Nós, como crescemos, Yo koli na obani mama nzambe bien. você começou bem as coisas de Deus. Ozara micro. Tem micro, Era ba kiti oyo. tem essas cadeiras, Yeah, tout ça là. tem tudo Mais aqui. poko pebino bo yeba tu osamela poko église zata izawa. Nesta época que vocês surgiram, tem igrejas. Satana bimisi manzaka maka. Época que Satanás surgiu muita unha. Alakisi mokili. Mostrou ao Donc mundo comme na vitesse moko. uma velocidade. Et il faut comprendre la Bible, malheur à la terre et à la mer. Por isso deves compreender. Car le diable est descendu vers vous, A maldade virá quando o diabo está animé convosco. d'une grande colère, Virá grande cólera sachant qu'il a peu de temps. enquanto há tempo. Ça veut dire que Satan a dit que tant est comme moi. Quer dizer, Satanás notou que o seu tempo está reduzido. Está a fazer rapidamente. Por isso você está fazendo as pessoas se alegrando. Está a levar as pessoas a tirar a visão de cima. Está a lhes mostrar o que é de baixo. Amen, amen. Amém.
Nzambe nanga sunga yo Meu Deus te ajude à travers malakisi oyo por intermédio desse ensinamento. échanger Que mude lolenge no makambo. a tua forma. Ozala chrétien responsable. Seres um cristão responsável. Amen, amen. Amém. Il faut koyeba ete mokilo ekoleka. Deve saber que esse mundo passará. Kaka nde Nzambe alekaka te. Somente Deus que não passa. Pe biso E nós, un jour tozala liboso na ye. dia estaremos perante Ele. Hein? Babi chacun de nous rendra compte devant Cada de nós vai render a sua yo conta. moko. Você próprio Ozala liboso ya Nzambe. estarás perante Deus. Preuve ane ke soki mutu akufi Primeiramente, quando a pessoa morre, akendeka ye moko. vai sozinho. Eza bongo te. Não é assim? Yango okangama na mokilo te. Por isso, não se apegue ao mundo. Yango ate owumeli na mokilo oyo. Mesmo se demorares no mundo, Te mokilo omoni so bambula mpe epusani. tá vendo? Se a idade avançar, 90, Hein? 100, Yo moko bandi kolemba mokilo yango omosenga nini? você próprio vai se aborrecer do mundo. Osenga nini? Vai começar a pedir o quê? Ok. Ok. Para Wana eles olanisaka etina moko descansar. Mostrar que não tem valor. ya malamu eza liboso. O melhor está à frente. Yango omona Yesu azalaki responsable. Por isso você vê, Jesus era responsável. Ayebaki koassume baresponsabilité na ye. Sabia assumir suas responsabilidades. Omona Luc 2:49 abi, ne savez-vous pas Lucas 2, 49, ele diz: qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? tenho que me ocupar no que tange do meu pai. Amen, amen. Amém. Batokende po batana biso. Vamos avançar por causa da nossa hora. Wow. Ah, itika 9 minutes. Ah? Nali juste, c'est ça. Tika na 10 minutes. Restamos com Deus. Chrétien responsable n'a pas responsabilité. Cristão responsável com as suas responsabilidades. Responsabilité no vis-à-vis à Nzambe. Responsabilidade perante Deus. Responsabilité no vis-à-vis à Nzambe. A tua responsabilidade perante Deus Ezani é o quê? kobangai. É temer-lhe, Kobangai ko respecter, obedecer-lhe, ko servir, servir-lhe, ko honorer, honrar-lhe, ko lingaye. amar. Babiti aimeras l'Éternel ton Dieu Disseram: amarás o Senhor teu Deus de tout ton cœur, com todo o teu de coração, toute ta force, de toute ta com pensée. toda a tua força e pensamento. Responsabilité no liboso ya Nzambe eza ko adorer, A tua responsabilidade perante Deus é lhe adorar, ko reconnaître ye. reconhecer-lhe. Yango moi soke na Romain 1 kuna bi colère ya Por isso Nzambe. você aí vê no Romano 1, diz que Eza a cólera de Deus nyonso bayebaki Nzambe. é para aqueles que conheceram Kasi Deus bakumisaki ye lokola Nzambe te. e não lhe glorificavam como Deus. Eza likambo ya koyeba Nzambe Há algo conhecer Deus pe ya kozwa ye lokola Nzambe pe kokumisa ye lokola e lhe Nzambe. receber como Deus e lhe louvar como Deus. Mais lelo bato mosusu baa na somo ya banzambe ya bato. Mas hoje muitos têm arrepio de outros Nzambe ya deuses. mutu Deus de um homem. akendeke zongo E vão ali, aliaka babiloko ya wenze que come comidas da praça, amisala Nzambe. ele se tornou Deus. Tala ndenge bato babangaka, Vê como os homens lhe tala ndenge bato obedecem. baza kovenere ye. Vê como os homens estão lhe obedecendo. Responsabilité no Responsabilidade. kolinga Nzambe ba Amar aquele Deus. kosala ye confiance, Ter confiança Obanga nele. ele. Obedecer-lhe. kohonore ye, Honrar-lhe. kosalela ye, E servir-lhe. korespecte ye. Respeitar-lhe. Nde naza ifo nalinga Nzambe Como estou aqui, tenho que amar Deus. kasi ye nde asomba ngai Porque Ele que me ajudou. na motu apesanga valeur. Com o valor que Ele me deu. Ndenge ye alingaka ngai Como Ele me ama, motu moko taka olinga ngai ninguém lokola. pode me amar assim. Tolandi malamu. Acompanhamos bem? Responsabilité Responsabilidade vis-à-vis ya yo moko, perante ti mesmo. vis-à-vis no moko. Perante ti mesmo. Mwana soki aza moke basukoloka ye, O filho, quando é pequeno, é lavado. mais soki akomi nkolo Mas quando cresce, asala nini? fazem o quê? Bakosukole Vão lhe dar banho? na watuna ti Estou a questionar. ye moko ayebi nde basu. Ele próprio vai aprender como Mwana banhar. soki aza na primaire bazotinde classe, Quando estiver na escola primária, estarão lhe enviar na ntango escola. akoli Mas quando cresce, ye moko akomi na posa ya kokende ele próprio terá vontade de ir. ofutelanga minerva. Quem é que pagar propina para mim? Façam isso. Mais sikoyo yo en tant que chrétien Mas responsable tu, vis-à-vis na yo Como moko. cristão responsável perante a tua pessoa. Tangi nao na Galate Vamos ler no livro de Gálatas 6:5. 6:5. Bon.
Ah, bozo komaka pété. Pour ba verset dans Galatas. ça pour ils en attendent. Dans ça il attend. Capítulo Galatas 6, versículo 5. 5. Assim diz a palavra do Senhor. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Palavra do Senhor. Babi, chacun de vous, car chacun de vous portera son propre fardeau. Cada um de vós levará a sua própria carga. Amen, amen. Amém. Yo moko komema mikumba no mutu moko komema. Você próprio carregará a sua carga. Na Romains 14, Romanos 14, verset 12, yo kande balobi. versículo 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cada um vai render a conta dele com Deus. Yo moko ko rendre compte pa nzambe pona yo moko. Você próprio vai render a conta a Deus Pona yo moko. para a tua própria vida. Alors, yo bengami o soigner. Você é chamado para restaurar Vi na yo ozala penda a responsable. tua vida e seres responsável. Amen, amen. Amém. Na 1 Timothée 4, 6. 1 Timóteo 4, 6. 1 Timothée 4, 6. C'est ça. Regardez balobi. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. C'est auquel dans verset 13 à 16, Sikoyo, Se irmos no versículo 13 a 16, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi la lecture et l'exhortation de l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée de Dieu. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur l'enseignement, sur ton enseignement. Babini, veille sur toi vigiai a ti et sur mesmo ton enseignement. e Persévère dans ces choses, persevere nessas coisas, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen, amen. amém. Veillez sur yo moko. Vigie Pe na enseignement, e aos ensinamentos vous avez un professeur. Vocês têm professor. École. que aprendeu. Va enseigner ka. Ele vai te ensinar. Enseignement aux autres. Veillez Os sur ensinamentos que vai receber, sur yango. vigiai a favor dele. Amen, amen. Amém. O veillez. Vigiai. Parce que diable, Porque o diabo babi, il est passé déguisaka. disseram que ele En também, danger de lumière. Lelo Satan a côté. hoje Satanás entrou, Satan a aussi ma Bible. conhece a Bíblia. Hein? Satan a Bible. Satanás conhece a Bíblia. Ala tambola pe nabi, Está caminhando também com a Bíblia. a fungola pe église. Também está a abrir igreja. Azo zo pe bato. Também está a ganhar pessoas. Só que yo fandite, Se você não sentar, ba ya ba ko détourner. vão saber te derrubar. Ya mwana mikolo asuka bato bazana posa koyoka matezo sa nini? Por isso que você vê no último tempo, O ezo sepelisa ba. as pessoas querem ouvir pregações que estão lhes alegrar. So na bande olobate. Se eu Okende poto. Começar a falar que você vai viajar, Okobala. vai casar, Ozabi vai amen ter isso. papa na zui. Amém, D'accord. papai, recebo. Esi za makambo yo. Será que há Yango coisas ko me mission na bokonzi na likolo. que poderá nos levar no reino do céu? Na lola libaleza. No céu há casamento? Hein? Não, Eza biloko te. não há casamento. Tokotikaka yango. Vamos deixar aqui. Mais etokoma ba esclave nango te. Mas não podemos ser escravos daquilo. Diable. Diabo, Lelo yo, hoje, je vais donner un exemple là. vou dar um exemplo. Par exemple Nazar. Estou aqui. Nani? Frère, kende kuna? Irmão, vai ali.
Meto nazawa Estou aqui $1000. com $1000. Sala nazaka na moi dans 5 secondes yako doit $1000. Eu Mais- venho buscar esses $1000. Siko na place wana Agora na naquele parcours lugar, wana naquele lugar, babwaki ba $5, ba jogaram $10, $5, 10, ba 1500, 1.500, obalwa 5500, 5.500. moza na chitalo moni yango yo. Mas você está vendo aqui. Siko frère oyo Agora, este irmão, tango azoya enquanto vir, akutani se encontra na bambongo wana com aqueles dinheiros. toke na lolenge penza bu moto boy Vamos proceder mesmo na carne. ausani O que é que vai fazer? abando sa nini Vai começar, abandi ko lokota ngo wana vai começar a apanhar. azo lokotaka Vai começar a tama apanhar. kia lokotio tama Quando kia vai? lokotio Apanha. tama kia lokotio Apanha aquele. lera goya Enquanto vir, déjà minute sali se o minuto Isili. vai terminar. a raté E falha. você comprendre Estás a compreender? c'est-à-dire que nzambe abongisi oyo ya munene Quer dizer, Deus preparou algo mais grandioso. diable aza kolakisa biloko moko ya mike Mas po diable- elongola tension na yo Mostra coisas na pequenas bénédiction ya munene para roubar tua atenção na coisa grande. napesa ndakisi mosusu Vou Ya dar frère, outro ozonga exemplo. no. Irmão pode voltar. merci nzambe pambola Obrigado, que Deus te abençoe. ndakisa mosusu napesa Outro exemplo. awa tere eza yapia Aqui, tere munene eza yapia o Campo Grande, 11. ne stade sikoyo ne stade oyo te to admeto jésus aye alebi Agora no estado de Jesus, azozwa bato nyonso oyo baza koto na lwanda vou levar todos que estão em tozaka Luanda. na mbangu 5 minutes Só tem 5 minutos. stade yango ya mosika wa Oui, musika. ya pembeni Musika pembeni yao. abina aka na 5 minutes Senão só tem 5 minutos. na asi na biso nyonso mbangu tokobanda awa Eu creio que todos vamos correr. moto akolobi ete ngai natika ifo nakende kaka lo Ninguém vai querer ficar. Tem um que ir ntango no seu. tobandi mbangu Enquanto começamos a correr, sikoyo yo ozoya agora você vem, okomi na kwe moko bomona batie lokala chegas numa esquina e te travam. ro baluki na potopoto E você cai na lama. yebisanga Me diga, bano swalisa moto wana vais discutir com aquela pessoa? yo tala ndenge osali nga Olha como, o que fez de mim. bano swanise Vai discutir com ele? na atuna ti Eu estou a perguntar. soko oswanisi ozazoba nayebi te Se você discutir com ele, és tolo. tala yo nga tanga bazala te Você, eu quando era, lere esali nini o tempo vai fazer o quê? eleki bato Passou e as me pessoas. moto ayebi tala Mas aquele na que vai ver, bakale na yo tikala nango fica com nga nayebi nós. eloko nazola Eu sei o que estou a seguir. nazolalia okuta nango moto aza responsable te moya comprendre makambo A wana pessoa que não é responsável não tem como Exato. compreender essas coisas. ote babetisa nga libaku Tropeçou-me. Vraiment Tropeçou-me. libaku wana Aquele tropeço, yo itikala na mabaku na yo fique com teus tropeços. veillez sur yo. Vigiai. Amen, amen. Amém. Est-ce que ça va? Será que estão de acordo? Veillez sur yo moko. Vigia a tua pessoa. Ozotambola Você está a andar, kobombaka masumu te ote o Seigneur. não acumule pecados. Webi mwana na nzambe aza responsable. Sabe, Mwana na filho de Nzambe- Deus que é responsável. Molimo na nzambe tango efandi kati na ye. Espírito de Deus, quando habita nele, ezala lobi likambo ya mabe réponse ya mabe seja responde mal, aozala troublé ele estará perturbado. aoka kimia ezala te. Vai sentir Mais siko desconforto. problème eza mingi. Agora o problema é, tozwa exemple ya David. vamos tomar exemplo de Davi. David mokolo oyo akotaki na kati ya libulu na grotte. Davi no dia que entrou na cova, amoni Saul akati eteni ya robe na ye. ele cortou o pedaço da Bible sua lobi túnica. motema David ebeti mbangumba. A Bíblia diz que o seu coração batia rapidamente. Mais tala parcours ya David. Mas vê o percurso de Davi. mosusu baninga bake bitumba. Dia outros foram pelejar. ye atikali Ele ficou, azotala observava, na balcon observava. amona mwasi azosukola bulumbu. E viu mulher banhava nua. David to alongola misu Davi, ao invés de tirar os olhos, mais wana nani disse: aquele é quem? o mwasi ya Uri A mulher, bobenga ye chame-lhe. babenge abimi na ye. Lhe chamaram e mwasi caiu com anayebisa ye ele. mokonzi Aquela akomi mulher na lhe disse: se. rei, afanda te
Bobenga uri aya Chame Uri que vem aqui pour mamikileze miwana. para lhe acusar. Vous avez une progression. Chama ver o progresso. Il faut veiller. É preciso vigiar. Kotika te eloko moko mabeko Não deixe algo mal entrar. parce que Satan Porque Satanás aluka tout le temps à côté seloko vai procurar todo o tempo introduzir, décourager yo. te desencorajar. Mabekota. O mal entra. Yango na Bible zolo ba batela motema no koleka biloko nyo. Por isso a Bíblia diz: proteja teu coração mais que todas as coisas. Batela motema. Proteja o coração. Donc il faut veiller sur yo moko. Deves vigiar a tua pessoa. Ya misatu Terceiro. veiller sur ba don na yo. Vigie sobre os teus dons. Totanga na 2 Timothée 1 6. Segundo Timóteo 2, Donc 6. veiller sur don na yo. Luka était développé ya. Procure Yango. desenvolver teu dom. Dans 1 Pierre 4 10 a dit Primeiro livro, que Pedro chacun 4. de vous mette à la disposition des autres le don qu'il a Cada qu'il a coloque em disposição dos outros. mutu. Quer dizer que a pessoa Ozana don. tem dom. Don yango, Aquele toi dom qui yango. você recebeu, Apesa kiyo. te foi dado. Tia yango na disposition pe ya batu musu. E lhe coloque também à disposição dos outros. Mususu. Amen, amen. Amém. Ensuite, il y en a vis-à-vis des autres. Vou terminar aqui perante os outros. Vis-à-vis ya batu musu. Perante outras pessoas. Mususu. Na Philippiens chapitre 2 verset 4. Filipenses capítulo 2, versículo Bible 4. lobi soki ozo luka be intérêt na yo. A Bíblia diz que procure todos os próprios interesses. Luka pe intérêt ya batu musu. Procure também interesse dos outros. Omoni soki oza mokonzi. Você, se for rei, Mokonzi aza responsable akolukaka intérêt na ye kaka akoluka intérêt ya bato baza. o presidente, quando é presidente, não vai procurar só o interesse dele, mas também dos outros. Un vrai chef oyo aza responsable Verdadeiro chefe que é responsável aoluka intérêt ya bato oyo procurará ye azosala interesse nini dos homens que estão a trabalhar com ele. ntango yo omoni Quando você vê, chef azoluka baintérêt oyo ya ye c'est un mauvais chef. chefe só procura seus C'est interesses, pourquoi é um komona malvado. lelo oyo Por isso hoje, bahomme d'état baza te parce que différence Homens do eza Estado. entre un homme d'état não há diferença entre um et homem un de Estado politicien. e um político. Bapoliticien Os políticos baza boyo balukaka kovimbisa mabumu são bapoche aqueles na que bango procuram engrandecer seus odépend ya bolsos bapeuple. de perante o povo. Bahomme d'état Mas homens de bango wana nde Estado baza baresponsable ya so. é que são os verdadeiros responsáveis. ndenge oza wana Como estás ali, soki oza responsable se fores oza responsável, responsable vis-à-vis na ye seja perante vis-à-vis ti, ya mosusu E perante po balobi os que chacun de vous mette à la disposition des autres. cada se coloque à disposição dos outros. Autre yango aza nani? O outro é quem? Autre aza nani? O outro é quem? C'est pourquoi omoi na liki Por isso você vê em babi Lucas, loi eza résumé kaka makambo mibale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu amarás o de Senhor teu tout- Deus tout ton cœur, de todo o ton teu âme, coração, ta force et ta alma, pensée. força e pensamento. Et tu aimeras ton prochain E amarás teu próximo comme toi. como tu mesmo. Mais Mas eza pasi moto alinga prochain na ye. é triste ao outro amar seu Or, próximo. eza facile. É Otango fácil. na otala prochain nazomona Nzambe. Enquanto eu estou a ver o próximo, estou a ver Deus. Parce que asali mutu na image pe ressemblance. Porque disse que criou Não, o homem não, tá lá, segundo a sua prochaine, imagem. vai. Quando vejo o meu Olhe próximo, namona boye namona nani nza. ao invés de eu lhe ver assim, estou a ver Nazomona Deus. kate image ya Nzambe. No seu interior vejo Ressemblance imagem de ya Deus, Nzambe. semelhança de Deus. Alors ndenge nazolinga Nzambe, Como estou a amar Deus, ndenge nazolinga ye. também tenho que lhe amar assim. Moyen na tiele poison, Não tenho como lhe envenenar. moyen na sale mabe ezali. Não tenho como Moyen lhe na fazer mal. force ezali. Não tenho como lhe Moyen na enganar. yibe ezali. Não tenho como lhe roubar. Amen, amen. Amém. Chrétien responsable. Cristão responsável. Responsabilité no vis-à-vis na Nzambe. A tua responsabilidade perante Deus. Vis-à-vis ya yo moko. Perante ti mesmo. Tango yo ozalaka te. Enquanto você está Bato ausente, bazalaka te. as pessoas também, Oza yo moko. você está Place sozinho. bato baza te. Aonde está ninguém? Osalaka nini? O que tens feito? Bazalaka chrétien na église te. Não se seja cristão na igreja, Zala chrétien na ndako. mas seja cristão em Na casa. bisika otekaka. Aonde você Na vende, bisika osalaka. aonde você trabalha. Oza responsable. Seja responsável. Makabo Nzambe apesi yo. O que Deus te deu, Yeba responsabilité nango prendre soin nango. conheça as suas responsabilidades e toma Peti conta yango na dele disposition ya mosusu. e coloque em disposição dos Pe outros. oza na responsabilité Porque você tem a responsabilidade vis-à-vis perante na prochaine na yo. ao teu próximo. Nzambe apambola. Que Deus te abençoe.
Palma, Senhor. O cristão só sabe. O Cristo é o responsável. Isso é que cada um Ele toma a sua carga. Moko na moko as chagas na aí. Compreende como que o que é a carga. Compreende nini as chagas. Se vamos pôr em prática essa mensagem, Só que tu tinha mensagem na prática. a igreja terá uma forma. Igreja é sua forma que toco. E nós, nossa vida também, Pe babo bavina biso vai se transformar. e go transformer. Haverá muita mudança Changement exala makasi dentro da igreja. kati na igreja. E vamos abençoar a igreja. Toko pambola a igreja. Amém? Amen. Se vamos orar, To sambela abaixa a cabeça. gumba mutu na yo. Pensa bem. Kanisa malamu. Que tu és Soki ozali dentro da palma da mão. na kati ya loboko na yo Dedo, mosapi moko. ou primeiro dedo, ou quinto dedo, talvez quarto dedo, ou terceiro dedo. Ou bien troisième, quatrième mosapi. Saiba que estamos a julgar cada um de nós o seu trabalho. Yeba ete ozo juger musala muninga. Qual é o bom trabalho que tu faz Musala ni malamu yo salaka. na sua vida, Na bomo ina yo. na sua casa Na ndako na yo. e na igreja? Pe na église. Qual é o trabalho que tu faz? Musala ni no salaka. Talvez não. Le musu sala elote. O que falta na sua vida? Elo ni nezo sanga na bomo ina yo. Durante todo o período que o pregador pregou, Panda tango nyoso mote ya tei. acho que há um lugar Ezana esika moko. que tu se lembraste, Oyo se rappeler. onde que há falha. Esika difficultés ali. Vamos orar. Toko sambela. Ora, onde está? Bondela esika swamio. Abra sua boca Fongola monoko na yo. e comece a orar. Pe banda ko sambela. Senhor, obrigado, Pai especial, porque, Senhor, nós já compreendemos, Pai, a responsabilidade que temos, Pai, na igreja, na nossa vida e em casa, e também nas nossas famílias, nos serviços, nas escolas, onde que fizemos uma parte, no meio quando que vivemos, Pai, nas praças. Jesus Cristo, seja conosco, Pai. Senhor, abençoa este momento, Pai. Que tu possa passando em frente de tudo e de todas, Pai. Seja presente de todos. Jesus Cristo, entrego agora este momento nas tuas mãos. Entrego agora, Pai especial. Que tu possa passando, Senhor, nos corações. Queremos se lembrar, queremos compreender, Pai, o que é a responsabilidade. Tu, Senhor, arranjaste, Pai, esta mensagem para nos dar a se entregar, Pai, nos entregar o resto das nossas vidas, Pai. Há falhas que nós falhamos, Pai. Há fraquezas, Senhor, que nós permitimos entrar nas nossas vidas, e por isso, Senhor, hoje o diabo aproveitou, em vez de pulando onde que está a coroa, mas nós preferimos, Senhor, de apanhar Senhor, os pequeninos, Pai, para perder o galardão que o Senhor prepara para nós. Olha, Tala. há um exemplo que o Senhor deu hoje. Ezana example mosala nzamba pesi. Há uma pessoa, o patrão está em frente. Ezana patron azali boso. Ele prometeu A promettre fuga de dinheiro. mbongo ebele.
E tu estás aproximado, te chamar, ele te chamou. abengi oyo ozopusana Aproximando onde que está a te esperar com dinheiro. ozopusana esika ye azozela yo na mbongo Mas já caminhando, me kotambola e você encontrar pequenino dinheiro. ozomona bambongo mikie E começaste a apanhar aquilo. mpe obandini okolokota yango Só que a distração elakisi distraction ezali nas nossas vidas. na bavi na biso Nós se distraímos. biso tokoti na distraction Portanto, há uma grande gradão que está na nossa espera. eza na lifuta monene ezozela biso Em vez de pulando olie tosote até onde que está nosso tesouro, kino place lifuti na biso nós ezali estamos a se distrair biso toza kose distrait e a cobiçar o que do mundo, mpe kolula oyo eza ya mokili perder o que do mundo. kozwa oyo eza ya mokili Então vamos agora sikoyo a reprimir tokobengana o espírito da distração molimo ya distraction que está a nos apanhar oyo ezokanga biso a enfrentar nessa vida cristã. ezopekisa biso tokota na Em nome de Jesus, na kombo na vamos yesu levantar, vamos ficar de pé. telema Levantemos, telema vamos reprimir tokobengana essa coisa distraction oyo que o diabo oyo diable está a distrair. azo distrait No nome de Jesus, na kombo na yesu seja longe, vai no lugar seco. Diabo, ninguém te quer aqui. Em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, Senhor, seja presente em tudo, Pai. Queremos agora, Pai Jesus, que Tu possas, Senhor, a nos ajudando, Pai. Em distração, tira-nos, Pai, tira a benedição, Pai. Coloca, Senhor, a luz na nossa frente, Pai. Não queremos, Pai, se distrair, Pai, mas a nossa cidade, Pai. Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Oh, poderoso Deus. Seja na frente de tudo, Pai, de todos, Pai. Leva-me, Senhor, a se lembrar, sempre vendo, Pai, sempre, Senhor, em frente onde estou indo, Pai. Não quero sair, não quero ficar aqui, não quero entrar, Senhor, na burrice do mundo. Mas, Senhor Jesus, eu quero beneficiar. Quero beneficiar. Abandona a sua vida cristã. tika bomoi na yo Fala, Senhor, loba kolo conduza-me, Senhor. tambwisa ngai Não me deixa sozinho. kotika nganga moko te Quero andar agora nalingi natambola sikoyo com o Espírito Santo. na molimo mosantu Porque o mundo está cheio mpo mokili etondi da maldade. na mabe Senhor, kolo dá-me boas vistas pesanga miso ya malamu para bem ver, mpo na mona ya para malamu bem discernir mpo na tala bokeseni malamu o que sou. oyo ezali ya yo Em nome de Jesus Cristo. na kombo na yesu kristo Oremos. tobondeli Senhor, lava minhas vistas, Pai, no teu sangue, Pai. Quero agora enfrentar, quero agora ir e vir rápido, Pai. Quero agora, Senhor Jesus, compreender, Pai, o que me falta na vida, Pai. Não quero entrar na distração, mas quero beneficiar a graça. Pai, seja presente em tudo, Pai, em todos, Pai. Seja presente de todos. Seja presente de tudo, Pai. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Deixa dia de manhã nas mãos do Senhor. tika mokolo alobi na maboko na nzambe Olha, o outro está distraído. moninga aza distrait Por causa da chuva, likolo ya mbula o diabo está a usar a chuva como arma diable azoutilize mbula lokola arme para travar mpo na aempeshe as vidas de todos nós. bomoi ya biso nyonso O lodo também é distração. potopoto mpe eza distraction Outro não quero pisar no lodo. mosusu alingani ata potopoto te
Outro está vendo transporte difícil. Musule musa moni transport eza difficile. Não vou, Na okende porque te. choveu. Pombule beti. Mas saiba que é tempo chuvoso. Me yeba tosana tango mbula. Não podemos abandonar a igreja. Tokoki kotika église Não te. podemos abandonar a palavra. Tokoki kotika liloba te. Coloca a palavra no primeiro lugar. Po liloba liboso. Fala, Senhor Jesus, Loba kolo Yesu. amanhã é dia de oração. Lobe eza moko la prière. Veja, meu irmão não veio. Tala ndeko na ngai yete. Mas, Senhor Jesus, Me kolo. toca-lhe. Touche ye. Tira a distração. Longola na No distraction. nome de Jesus Na Cristo. kombo na Yesu. Oremos ao Senhor. Tobondeli. Pai celestial, seja presente, Pai, ao longo da semana, Pai, até que vamos acabar esse programa, Pai. Jesus, Senhor, chama o teu povo, Pai. Senhor, Espírito Santo, toca-lhes, Pai, para vir a estar aqui, Jesus Cristo. Seja presente em tudo. O Espírito Santo conduz a igreja, conduz o nosso povo, conduz o nosso povo, Pai. Conduz o programa, Pai. Sopra, Pai, a quem que não está, a quem que está, Senhor, em casa, Pai. Aleluia. Senhor, toca também aqueles que estão nos seguir, estão acompanhando pela internet, Pai, até no YouTube, Facebook, Pai Jesus, entra com eles, Pai, toca eles, Pai, a compreender a mensagem, assistindo o Senhor, nossos irmãos que estão nas províncias, Pai, toca eles, Pai, assistindo, Pai, as mensagens, pelo nome de Jesus Cristo, assim que rogamos. Senhor, muito obrigado, Pai, poderoso, pela paz e pela sua paz, assim que viemos, Pai, a pedindo. Tu sabes, tu sabia, Pai, que hoje podia chover, mas veja, Senhor, o inimigo não quer que o teu povo a vir a adorar, te louvar e te escutar, Pai. É por isso, Senhor, hoje Ele quer utilizar como arma a chuva e o lodo. Assim, hoje tomamos autoridade de quebrar, de partindo agora, de tirar de nós tudo que o diabo semeou contra nós, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja longe. Em nome de Jesus. Pai, se abre as portas, que sejam as portas abertas, Pai, as ruas abertas, Pai, as estradas abertas, Pai, e facilite transporte para nós, e sobretudo nós que estamos aqui, a nossa volta, Pai, seja, Senhor, na facilidade, em nome de Jesus Cristo, que a chegada seja bem em casa. Assim, cubra a igreja, cubra cada um de nós e abençoe as casas e nossas famílias. Assim rogamos. Não esquecemos o teu servo que é disposto, Pai, para essa semana, Pai, dar-lhe boa saúde, dar-lhe unção, mais sabedoria, mais inteligência, Pai, para transmitir sempre, Senhor, a sua sabedoria, a sua inteligência e a sua unção, Pai, ao teu povo, Pai. Assim seja. E interprete também de boa saúde. E oficial também de boa saúde, nós aqui presente, e o músico também, e protocolo, assim seja, pelo sangue de Jesus, assim as ofertas de emoção entregam nas tuas mãos, e anúncio nas tuas mãos, sendo sempre presente em tudo, rogamos, dizemos, obrigado Jesus Cristo, Obrigado, Senhor Jesus. amém. Amém.